Os 9 caminhos da lembrança de si, com a professora Inara Cunha. Bom dia, meus queridos amigos da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida para frente. E que bom que cada vez mais pessoas estão procurando desenvolvimento pessoal, estão procurando um desenvolvimento mais profundo, e a gente está começando o ano. E claro que, independentemente de promessas e tudo mais, a gente começa o ano querendo mudar, a gente começa o ano querendo propostas novas de vida, de coração, mudanças. E quando a gente fala de mudanças, a gente começa com mudanças que estão no nível do comportamento, que são mudanças que a gente precisa, não só de um ponto de vista espiritual, mas eu sempre digo de um ponto de vista de comportamento. Quando a gente fala do Eneagrama, a gente fala de um instrumento que traz mudanças em todos os níveis. O Eneagrama traz mudanças num nível comportamental, traz mudanças num nível sutil, numa camada sutil de alma, e traz mudanças numa segunda camada sutil, que é a nossa parte espiritual. O Eneagrama vai de A a Z no teu processo. Ele te diz o que você deve fazer, te diz o que você é, e ele te fala também sobre como se desenvolver. O ano começando, né? Eu falei o ano passado sobre centros de inteligência, eu acho que num dos programas lá de dezembro, e aí vem dezembro, vem janeiro, vem festas, aquela coisa toda, e agora eu tô aqui retomando o programa sobre centros de inteligência do Eneagrama. Para quem não assistiu, o programa 1 de centros de inteligência tá gravado aí na minha página Conexão Eneagrama do Facebook. Oi, pessoal, Karen, Iris, Kátia, oi, povo que tá chegando, bom dia. Me digam se tá ok aí, vocês estão me ouvindo bem, se tá tudo bem, saudade de todos vocês. Estarei em Portugal com a minha querida Kátia Pereira em abril, né? E agora esqueci da data, é abril, né, Kátia? E estou muito feliz de estar lá. E vamos lá, para a gente falar sobre equilibrar as nossas energias, para a gente não se sabotar. Bom dia para o pessoal que está chegando aí. A gente precisa falar sobre centros de inteligência. E, de novo, né, a gente vai ter o Eneagrama contemporâneo, que é o Eneagrama que vem sendo abordado nas escolas, que é o Eneagrama da tipologia, e a gente tem o Eneagrama de origem, que é o Eneagrama de Gurdjieff, e eu vou abordar um pouco sobre ele hoje, que é bastante profundo. Eu vou estar em Portugal de 16 a 19 de abril, muito obrigada, minha querida Kátia. E tem o workshop inicial de Eneagrama em São Paulo, 15, 16 e 17 de março, aqui em São Paulo, comigo, tá? Para quem depois eu vou mandar aí. Bom, quando a gente fala sobre a estrutura da psique humana, segundo o Eneagrama, nós falamos de um material, né, de um caminho que se chama mapa da psique. E quando a gente fala sobre os centros de inteligência, pessoal, em primeiro lugar, por que abordar centros de inteligência? Porque os centros de inteligência é alguma coisa extremamente importante dentro do Eneagrama e é abordada de uma forma muito assim, né? O centro emocional, que são as pessoas que sentem pelo coração, o centro mental, que são as pessoas mais mentais, e o centro corporal, instintivo, que são as pessoas que reagem. E é muito mais do que isso. Claro que isto é o que se aprende, né, nas escolas de Eneagrama mais contemporâneas, mas a gente também tem uma abordagem que é a abordagem original do Eneagrama, que é a abordagem de Gurdjieff. Então, o mapa da psique, quando nós falamos dos centros superiores de inteligência e dos centros inferiores, ele é um pouquinho mais diferente do ponto de vista da abordagem de Gurdjieff e é um pouquinho mais elaborado, ele é um pouco mais sofisticado. Mas eu posso garantir a vocês que conhecer os centros de inteligência do ponto de vista de Gurdjieff trazem para a gente, inclusive, alguma coisa muito importante, que é a gente entender qual é o momento de desenvolvimento que nós estamos, qual é o tipo de consciência, qual é o nível de consciência em que nós estamos no momento.
tá? E isto é muito importante. E quero dizer que no meu Enneagrama inicial, eu vou começar a abordar o Enneagrama e os centros de inteligência de Gurdjieff. Não dá mais para a gente ficar falando só, ai, quem é mental, pensa muito, quem é emocional sente muito e quem é corporal reage. Isto diante do que o Enneagrama nos oferece, diante daquilo que nós temos disponível como instrumento sagrado de desenvolvimento, que é o Enneagrama, é muito pouco. Então, nos meus workshops iniciais, eu vou começar a falar de uma forma e de um ponto de vista gurdjieffiano, que é mais complexo, tá? Então, o mapa da psique e como é que se dividem as camadas do ser humano, quando a gente fala de Gurdjieff é diferente. Nós não vamos ter 3 centros inferiores, que é o centro instintivo, mental e o emocional, ou né, o emocional e o mental. Nós vamos ter 5 níveis inferiores e 2 níveis superiores. O que são esses níveis? Do ponto de vista de centros de inteligência, existe uma hierarquia em relação ao nosso desenvolvimento. Então, imaginem que nós vamos estar aqui na nossa base, bem na base aqui, a gente vai ter 3 centros físicos, que são centros ligados muito ao corpo, que são centros básicos, por onde a gente começa o nosso desenvolvimento, que é o centro motor, o centro instintivo e o centro sexual. Quando a gente fala desses 3 centros, a gente está falando do nosso cérebro reptiliano, daquele cérebro mais instintivo, né? A gente está lá naquele estágio mais inicial de desenvolvimento. Então, eu falo de 3 centros corporais, 3 centros que estão ligados ao corpo, 3 centros básicos: motor, o centro instintivo e o centro sexual, tá? São 3, tudo bem? Aqui já começa a mudança. Eu vou fazer um vídeo, pessoal, falando disso e desenhando para vocês. Aqui na rádio eu fiquei de falar e tinha muita gente me cobrando, e obrigada por me cobrarem, do quanto eu teria que falar. Yara, cadê a parte 2 dos centros de inteligência? Muita gente me mandando mensagem no grupo que a gente tem aqui no WhatsApp e me falando, Yara, você vai dar a parte 2? Sim, vou dar a parte 2 hoje, e depois eu vou gravar um vídeo mais completo desenhando isso para vocês, tá? Bom, quando a gente fala, então, desses 3 centros motores, depois deles, aí sim, a gente vai entrar no centro emocional inferior e depois no centro mental inferior. Tudo isso a gente ainda está falando nos níveis que são os níveis da alma humana. Então, veja, quando a gente fala desses 3 centros instintivos que estão na base de desenvolvimento, quando a gente fala do centro motor, do centro instintivo e do centro sexual, a gente ainda está falando, pessoal, em primeira estação espiritual, a gente está falando da alma animal. É a falsa personalidade. Eu ainda nem cheguei na personalidade, tá? Quando a gente vai chegar na alma humana, a gente vai subir desses 3 centros e a gente sobe para o centro emocional inferior e o centro mental inferior. Aí nós estamos falando da alma humana, finalmente conseguimos chegar na personalidade. Quando a gente vai para o centro emocional superior e centro mental superior, aí nós entramos na alma angelical. Então, eu vou repetir, este é um programa avançado sobre centros de inteligência e é muito provável que muita gente entenda um pouquinho ou entenda um pouco menos, tá? Mas, de novo, me cobraram a parte 2 de centros de inteligência e eu vou dar. Vamos lá. Alma animal, base. Temos 3 centros. Centro instintivo, centro motor e centro sexual, ligados ao reptiliano, ao nosso centro mais básico de reação. E aí, quando eu estou na alma animal, eu ainda estou na máscara da máscara. Eu ainda nem entrei na minha personalidade. Eu não entrei na paixão do Enneagrama. Eu não entrei no meu tipo do Enneagrama. Eu ainda estou operando, basicamente, nos meus instintos.
beleza? Alma animal, primeira estação espiritual de Gurdjieff. Quando a gente entra no centro emocional, é só no centro emocional, pessoal, na parte motora do meu centro emocional, que eu consigo, por exemplo, sentir a minha paixão. Tá? E consigo também sentir o meu subtipo. Para eu sentir o subtipo, que é a mistura da minha paixão mais o meu tipo, eu preciso subir, sair dessa base dos 3 centros motores corporais e preciso entrar no meu centro emocional inferior. É só no centro emocional inferior, quando eu começo a acessar coração, que eu consigo entender o que é a paixão do tipo e o subtipo. Enquanto isso, lá embaixo, eu estou somente na alma animal. Eu estou operando só no instinto, muito no reptiliano. Tudo bem? Bom, o que acontece? Quando a gente fala do ponto de vista da alma animal e da alma humana, pessoal, a gente opera em desequilíbrio com todos eles. Um rouba a energia do outro, né? A gente vai operar nisso desperdiçando energia. Muitas vezes, quando a gente opera nos centros instintivo, lá embaixo, a gente gasta uma energia absurda, né? Todos os outros centros roubam energia do centro sexual. Então, a gente vai ter lá os centros não funcionando bem e não em equilíbrio. Tudo bem? Bom, é bom lembrar também, pessoal, que abaixo da alma animal, a gente ainda tem a alma vegetal, a gente ainda tem a alma mineral, tá? Isso do ponto de vista de Gurdjieff. Bom, o que eu posso dizer para vocês em relação a estes centros todos de inteligência? Quando a gente fala, por exemplo, da alma animal, que é a falsa personalidade e tudo mais, a gente vai ter lá situações, né, em que a gente tem, por exemplo, o que a gente fala do centro motor? O centro motor, ele vai ensinar a gente a fazer um montão de coisas, né? O centro motor, ele vai aprender a reagir, ele vai ser responsável muitas vezes por opiniões, por pensamentos. Quando a gente está operando no centro motor, de uma forma muito mental, tem uma subdivisão em cada centro, tá? Isso, de novo, é um assunto bem complexo. A gente está operando no centro motor quando a gente tem preconceitos, quando a gente tem imaginação, fantasias. Quando a gente está no centro motor, imagina assim, ó. Você está vendo uma propaganda do Pão de Açúcar ou um filme, alguma coisa assim que você fala, eu tô chorando. Você não está chorando porque você está acessando o teu centro emocional. Você está chorando por uma coisa que é quase reativa, que é quase automática, que é muito condicionada, que é muito adaptada. No centro motor, a gente vai ter, por exemplo, o amor sexual muito básico. A gente vai ter no centro motor uma paixão especial pela diversão, tá? A gente vai ter reflexos automáticos. Quando a gente fala do centro instintivo, lá embaixo, centro motor instintivo, a gente vai falar de prazer, de emoções prazerosas e sem prazer, desprazerosas. A gente vai falar muito, pessoal, também sobre aquele amor cego, animal, no centro instintivo lá embaixo, é aquela coisa mais ciúme, a raiva animal, quando a gente tem vontade de matar alguém, né? Quando tem muita raiva, a gente está operando lá do modo mais básico, lá embaixo mesmo, ainda no nosso formato reptiliano. Lembra que aqui eu estou falando da máscara, tá? Quando a gente fala do centro sexual, a gente vai ter percepções, suposições sobre sexo. Eu estou falando aqui dos centros inferiores. A gente só vai começar a trabalhar os instintos de uma forma menos distorcida, falando do centro instintivo, sexual e motor, lá em cima, quando a gente acessa um pouquinho de níveis melhores de alma, quando a gente consegue dar uma melhorada e subir um pouquinho mais o nosso nível de consciência. Então, quando a gente fala desses 3 centros, que são os centros corporais, a gente está numa forma muito, muito, muito básica, tá? É bem importante
de a gente olhar para isso e tentar sair um pouco dos instintos e desses centros mais corporais e subir um pouco para o centro emocional. Quando a gente fala do centro emocional ainda inferior, eu estou falando de um pouco mais de intuição, que já começa a melhorar, eu começo a acessar um pouco mais o meu coração, começo a acessar um pouco mais na dimensão do eneagrama a minha paixão do tipo, aí sim, quando eu saio do instinto, eu consigo acessar um pouco mais a paixão do tipo e a entender um pouco mais o eneagrama da personalidade. Estou aqui dizendo, de novo, nesse programa avançado, para começar o ano, que a gente precisa começar a entender o eneagrama de um ponto de vista mais profundo e a entender o eneagrama, de fato, de onde ele vem. O eneagrama contemporâneo, ele acaba sendo muito básico. Muitas pessoas chegam no meu treinamento não conhecendo instintos nem do ponto de vista básico. As pessoas chegam no meu treinamento conhecendo instinto assim, ó. Instinto social se relaciona muito com as pessoas, instinto sexual é no 1 a 1, instinto autopreservação é ele com ele mesmo, só. E a gente entende que só aqui, quando eu estou falando do centro motor, instintivo e sexual, a gente, além de ter 3 centros básicos do ponto de vista de Gurdjieff, eu ainda entro em cada um deles, dividindo em porção mental, tá? Porção motor e porção emocional. É lindo de conhecer centros de inteligência do ponto de vista de Gurdjieff, e eu repito aqui que eu vou gravar um vídeo mais completão falando dessa abordagem. Por quê? Porque além de existir uma hierarquia do ponto de vista de centros de inteligência, ele te dá com alguma exatidão qual é o teu nível de consciência e onde é que você está operando neste momento. E quando a gente conversa com alguém, para quem atende pessoas, para quem quer ser terapeuta, para quem quer ser professor de eneagrama, mesmo que você não aborde isso inicialmente, é preciso que você conheça de onde o eneagrama vem. Chega de a gente achar que eneagrama é só tipologia, porque não é, é muito mais do que isso. Chega de a gente achar que eneagrama é ego, né? Não, o ego é uma ilusão. Lembrando, quando a gente está operando no centro motor, instintivo e sexual, a gente ainda está com a máscara da máscara. A gente nem entrou na máscara, que é a nossa paixão do tipo. Nós nem entramos na ilusão, porque nós somos, do ponto de vista de ego, ilusão. O ego é ilusão, a máscara da máscara é ilusão. Nós somente saímos da ilusão quando nós conseguimos ter experiências de acesso de alma angelical, que é o centro emocional superior no ponto 4 da mandala e o centro mental superior do ponto 5 da mandala. Neste momento, nós temos experiências que são reais, que são aquilo que nós somos de fato. Quando nós estamos operando lá embaixo, nos centros, nas nossas porções, motor instintiva sexual, nós estamos na máscara da máscara. Quando a gente sobe para o emocional inferior, a gente entra finalmente na nossa máscara, no nosso ego, somente no emocional inferior. Nós conseguimos entrar no ego de fato. Antes disso, você ainda está com muitas camadas na tua frente, tá? Quando a gente fala do centro emocional inferior, a gente fala, principalmente, eu tenho vídeos falando sobre isso, nós falamos das emoções primárias. A gente começa a acessar as emoções primárias, raiva, medo, tristeza e alegria, no emocional inferior. Tem gente que, além de não acessar emocional inferior, não consegue acessar emoções primárias. Eu diria que essas pessoas não estão nem vivas ainda. Elas ainda estão num processo de alma animal, tá? Quando a gente entra no centro mental inferior, isso nos diferencia dos animais, né? Por quê? Porque no centro mental inferior, a gente já começa a acessar o neocórtex, que já é um pouquinho mais sofisticado. Quando nós falamos do centro emocional inferior,
nós estamos falando do centro límbico. Nós falamos de como lidar com as nossas emoções. E aí, no emocional inferior, nós temos, vai olhar lá no meu canal do YouTube, eu tenho vídeos abordando sobre raiva, medo, alegria e tristeza, que a gente precisa acessar do ponto de vista do coração. Claro que o Enneagrama, no emocional superior, nós vamos falar sobre o coração espiritual. Nós vamos falar sobre o coração que nós temos e o Kalbi, né, que é o nosso coração espiritual e que nós temos que aprender a acessar, porque todos nós temos lá na nossa alma angelical, nas nossas emoções superiores. Está me ocorrendo aqui que talvez eu tenha que fazer um terceiro programa sobre centros de inteligência para falar sobre as emoções superiores e para falar sobre o mental superior na nossa alma angelical, que não vai dar tempo para falar hoje, que faltam 5 minutinhos para acabar o meu programa. Bom, falamos dos centros básicos, né, os centros corporais muito básicos. Falamos do centro emocional inferior, ligado ao sistema límbico, onde nós começamos a acessar a nossa paixão do tipo, o nosso subtipo, as emoções primárias. Subimos para o nosso centro mental inferior, que já começa a ficar um pouquinho mais sofisticado. Bom, a gente vai ter construções um pouco mais intelectuais, a gente vai começar a ter no centro mental inferior pensamentos mais criativos, mais descobertas. Você começa, inclusive, eu adoro falar do centro mental inferior, por conta de tudo que a gente vê hoje em rede social, você começa a ser um pouquinho mais crítico, inclusive, naquilo que você dissemina como ideia, né? A gente quando você começa a usar o centro mental inferior numa porção um pouco mais mental, menos motora, a gente começa a não ficar repetindo as coisas feito papagaio, né? Quando eu estou usando o centro mental inferior na minha porção motora, eu viro um papagaio. Eu fico falando frases de efeito, eu ainda não consigo ter um senso crítico sobre isso, eu ainda não consigo fazer uma análise, né? No centro mental inferior, pessoal, a gente começa na parte motora, a ser muito reativo. Sabe uma coisa? Ataque de sincericídio, quando a pessoa vai falando um monte de coisas sem analisar de fato o que ela está falando, né? A gente vai ter a parte motora do centro emocional inferior e do centro mental inferior numa parte mal utilizada, diante de tudo aquilo que a gente é e que a gente tem potencial como ser humano. Então, procure usar o seu centro mental de uma forma um pouco mais sofisticada, avaliando aquilo que você dissemina, entrando um pouco mais numa parte criativa. Usa o cérebro que você tem para pensamentos um pouquinho mais sofisticados, para pensamentos um pouquinho mais analíticos. A gente vê uma falta de qualidade hoje na internet, principalmente, que é você, criatura, usando o teu centro mental na forma bem motora, bem automática, assim, que ainda não está num nível um pouco mais emocional. Quando eu estou no centro mental um pouco mais emocional, eu tenho vontade de conhecer, eu tenho uma sede de querer conhecer mais, eu quero buscar conhecimentos, eu quero atingir um nível mais elevado de imaginação. Então, no centro mental, a gente já consegue diferenciar nível também de consciência, tanto no mental quanto no emocional, né, por conta das nossas construções intelectuais, né? Para você que é professor de Enneagrama, vai buscar um conhecimento que é um conhecimento mais consistente. Vai procurar criar os teus conteúdos, vai colocar teu centro mental para trabalhar de um ponto de vista um pouco mais sofisticado. E é possível fazer isso, completamente possível. Bom, acabou meu tempo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ver aqui, né, se eu consigo falar um pouquinho mais num outro programa, talvez, dos níveis mais elevados da alma angelical, e quando eu falo de centro emocional superior e centro mental superior, entendendo que isso existe uma hierarquia de nível de consciência. Lá embaixo no centro instintivo, motor e sexual, subo para o nível emocional, né, centro emocional inferior, centro mental inferior, e aí a partir do centro mental inferior, acessando centro emocional superior e mental superior numa alma angelical, ok?
Março, tem Enneagrama Inicial aqui em São Paulo, comigo e Yara Cunha, já fazendo essa abordagem de centros de inteligência de um ponto de vista um pouco mais sofisticado, na linha gurdjieffiana. Procure o Enneagrama original. A gente não pode mais achar que Enneagrama é ego ou é só uma tipologia, tá bom? Gostou? Curte aí, deixa o teu comentário, me segue lá no Instagram, Conexão Enneagrama. Eu vou começar a colocar muito conteúdo no Instagram. Me segue no YouTube, porque todos os conteúdos vão estar lá também, com o Enneagrama do ponto de vista de Gurdjieff, do ponto de vista do Enneagrama Sufi, que é a origem dele. Linda semana para vocês, muito obrigada. Um monte de gente hoje me assistindo, depois eu respondo tudo. E até a semana que vem, se Deus quiser. Beijo!